O IMB se sente muito orgulhoso de receber para uma conversa informal o desembargador Bernardo Moreira Garcês Neto, que é o atual Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Carioca, graduado em Direito pela Universidade do antigo Estado da Guanabara, atual UERJ, ele ingressou na magistratura em 1982, então já tem uma carreira bastante consolidada. Atuou na magistratura estadual como juiz substituto, depois titular, como é normal, foi promovido a desembargador em 2001, presidiu a 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, teve passagem como membro efetivo do órgão especial, aliás, é atualmente membro efetivo do órgão especial do nosso tribunal, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foi juiz auxiliar da presidência do tribunal em 2 oportunidades, foi eleito para o órgão especial e, como disse agora, ele é membro efetivo. Também foi da magistratura eleitoral, como juiz eleitoral titular, com participação em diversas eleições, inclusive em épocas, digamos, do recadastramento nacional dos eleitores, que realizou em 1986, foi membro efetivo no biênio 96 a 98, exerceu o cargo de corregedor regional eleitoral e também de presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, de 2 de dezembro de 2013 a fevereiro de 2015. Antes de ingressar na magistratura, foi promotor de justiça, atuando algum tempo como titular no Ministério Público deste Estado. E ainda na década de 70 atuou como advogado com inscrição regular, foi assessor jurídico do Instituto Brasileiro do Café, da Secretaria de Estado de Justiça, e advogado da Veplan, uma grande construtora que existiu há algum tempo. Também integrou o grupo de trabalho de fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, em dezembro de 1974 até março de 75. Então, apenas para pensar alguns aspectos, alguns cargos, algumas funções desempenhadas pelo nosso convidado, nós fizemos menção. Mas, com certeza, há muito mais na sua trajetória jurídica e também na sua trajetória de vida que seriam relevantes para serem citados. Desembargador Bernardo Garcês, Vossa Excelência está concluindo agora o seu período de 2 anos à frente da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O senhor poderia relatar o que o senhor fez que lhe pareceu mais relevante durante esse período, o que o senhor havia se proposto a fazer, se conseguiu dar cabo daquelas suas proposições, dos seus projetos, ou algo pendente que o senhor gostaria de ter podido realizar e não o fez? Primeiro, desembargador Fábio, eu quero agradecer a oportunidade que Vossa Excelência está me dando. Eu vou tirar essa formalidade para nós não ficarmos feitos 2 periquitos aqui, excelência para cá, excelência para lá. Então, Fábio, vamos nos tratar de você, que fica mais fácil e não dá um tom ridículo, de ficarmos aqui com formalidades que não são próprias para esse tipo de entrevista. Afinal, estou de acordo. Nós somos magistrados profissionais, magistrados de carreira, e estamos falando para justamente outros magistrados. Então, esse é para facilitar, para evitar que nós fiquemos aqui com mesuras desnecessárias, vamos nos tratar como nós nos tratamos na vida real, de você. Fábio, eu me propus, eu tenho essa característica, que é me propor a fazer apenas
aquilo que a lei estabelece para início de conversa. E a amplitude das atribuições da Corregedoria de Justiça são muito grandes. Mas eu as dividiria em 3 facetas principais. A referente ao pessoal de primeira instância, ou seja, aos funcionários do primeiro grau, aqueles funcionários do tribunal que trabalham nas varas de primeiro grau de todo o Estado. Isso é a primeira faceta. A segunda é justamente a parte de produtividade e disciplina da magistratura de primeiro grau. E a terceira, talvez a mais difícil, porque requer conhecimentos altamente especializados e que não são comuns do dia a dia da magistratura em geral, que é justamente a matéria referente ao serviço notarial e registral, aos cartórios extrajudiciais. Então, essas três vertentes, eu me empenhei basicamente nelas. Mas, assim, para que se possa entender esse tom quase arrogante com o qual eu falo, eu posso lhe dizer o seguinte, que a minha formação é do Colégio Jesuíta. Então, é a formação de trabalhar em equipe. É a formação de preparar pessoas do mesmo nível ou de melhor nível intelectual para que me ajudem nessas missões. Então, o ponto importante, isso eu tenho mais sorte do que qualquer outro, é ter formado uma equipe coesa, uma equipe basicamente de pessoas empenhadas e que vestiram a camisa. Não só os juízes auxiliares, que eu tenho a melhor equipe que já se formou aqui, desde a instalação da justiça na relação do Paço, em 1750, foi formada nessa corregedoria. Nós temos aqui juízes de alto gabarito técnico e de excepcional capacidade de trabalho e especialmente autoridade moral. E os funcionários que eu trouxe para exercerem as funções nas diretorias gerais dessa área de pessoal, nessa área extrajudicial e de controle da magistratura de primeiro grau, são funcionários realmente excepcionais. E que tiveram uma participação sem a qual a minha atuação nesses 2 anos teria sido cinzenta, sem nenhum relampejo, não teria provocado a ira dos titãs, ou dos sedizentes titãs. Eu, quando fui eleito, eu disse lá no órgão especial que não ia participar de nenhuma outra eleição no Tribunal de Justiça. Eu tinha dito, e realmente disse. Por quê? Porque o que eu pretendia fazer, e vou depois mostrar que, na minha visão, consegui quase tudo, não consegui quase tudo em razão de factum principis, que não confundam o que eu estou dizendo e nem aqueles a quem eu estou aludindo se considerem príncipes. Atenção a isso. Eu não os considero príncipes. Não tenho essa falsa ilusão. E não me obriguem
a ser mais explícito ou a explicar ironia. Mas, voltando ao ponto, consegui aqui reunir uma equipe excepcional de magistrados e de funcionários de alto nível. Pessoas com mais comprometimento com a magistratura do que eu, que sou juiz há 30 e vai fazer agora 39 anos. Se eu quiser contar os meus 6 anos de Ministério Público, são 44, 45 anos. Isso é um absurdo. Eu, às vezes, fico envergonhado de ter essa idade toda e esse tempo todo de serviço. Sim, porque a velhice... Mas a outra opção é que é pior do que ela. Mas, na verdade, esse tempo todo só nos torna céticos. Amargos até. Mas é essa turma que eu consegui reunir aqui, de magistrados e de servidores da Justiça, funcionários do tribunal, que me permitiram afastar essa descrença própria dos velhos e conseguir fazer quase tudo o que eu havia me proposto fazer, que era com relação ao funcionalismo de primeiro grau, nas varas, que era através dos GEAPs. E aí eu vou lhes dizer, contei também com o apoio do presidente do tribunal, o desembargador Melo Tavares, que sempre atendeu a todas as postulações vindas da Corregedoria. É verdade também que eu não as fiz abusadamente, nem fora das previsões legais. Mas Sua Excelência sempre foi muito expedito em atender a tudo que lhe foi apresentado pela Corregedoria. Então, através dos grupos de apoio ao primeiro grau, conseguimos uma melhora muito grande na prestação jurisdicional, naquilo que realmente todo mundo reclama, né? E atribui às leis, precisamos de leis com menos recursos, e o que nós vemos é que a lei processual que veio é mais formal e mais exigente nas formalidades, que ensejam, consequentemente, demora, retardo, do que soluções. Agora, isso não adianta, porque não cabe à magistratura legislar, muito menos tomar o freio nos dentes e passar a agir como legisladores, porque isso é a véspera do caos. É a véspera da desordem institucional, quando a magistratura sai dos seus limites constitucionais. Então, aqui a minha posição foi sempre de absoluto cumprimento às normas constitucionais e legais que eu sempre, ao assumir os cargos que tive, jurei cumprir e fazer cumprir. Não por formalidade, mas porque eu tenho um dever de honra. E dever de honra que só eu posso me cobrar. E eu teria vergonha de ter esse juramento e não cumpri-lo. Então eu aprendi a ser rigoroso primeiro comigo, para depois ser rigoroso com os outros. É o chamado comando pelo exemplo. Então, nessas 3 áreas, na de pessoal, conseguimos, através do GEAP, dar um grande auxílio para o primeiro grau, especialmente numa área congestionada, que são os executivos fiscais. Conseguimos, inclusive, com uma ajuda muito grande do desembargador encarregado desta área, indicado pelo presidente, que é o desembargador Varela. O desembargador Varela desenvolveu aqui um trabalho muito importante
para que pudéssemos trazer algum desafogo e conseguirmos arquivamentos, extinção de processos, na primeira instância, evidentemente, através de um trabalho de... Eu não digo um trabalho em conjunto, porque os juízes trabalharam orientados pelo desembargador Varela e com apoio dos grupos criados pela Corregedoria, que atuava não só com relação ao auxílio aos juízes, como especialmente aos cartórios. Então, nesse ponto, o trabalho do desembargador Varela foi muito importante. É um homem... Eu perdi a eleição, não devo dar palpite no futuro, mas esse homem devia continuar lá nessa área. Ele não só entende, como se dedica. Com relação a isso, quanto à parte pessoal, com relação à parte de disciplina e produtividade no primeiro grau, aí realmente eu fiz algo que naquele dia em que eu fui eleito, eu sabia que ia fazer, e sabia que isso repercutiria numa futura pretensão a qualquer outro cargo eletivo no tribunal. E eu fiz, e tenho orgulho de ter feito, e tenho orgulho também de ter sido entendido pela grande maioria dos juízes. Porque os juízes que trabalham ficaram satisfeitos de ver o seu desempenho, a sua produtividade reconhecida. E reconhecida objetivamente, justamente em razão do que eu me preocupei em fazer, que foi no momento das remoções e promoções, fazer os relatórios da Corregedoria, que são previstos na Lei Orgânica, no Código Judiciário Estadual e, em especial, na Resolução 106 do CNJ, que, como todos sabemos, segundo o Supremo Tribunal Federal, tem força de lei até que venha essa já esperada, divertidamente esperada, Lei Orgânica da Magistratura, ou Estatuto da Magistratura, que está previsto lá na Constituição de 88 e que nós já temos 32 anos de Constituição, sem que isso seja sequer cogitado. Ainda não teve 2 projetos e tal, mas não se chegou a bom termo nenhum. Então, até que isso ocorra, o CNJ trata a matéria por resolução com força de lei, segundo o Supremo. Então, eu tive esse cuidado, juntamente com a diretoria especializada nessa área, onde eu tenho lá uma funcionária que eu trouxe do TRE, onde ela foi minha chefe de gabinete, quando eu fui presidente daquele Tribunal Federal especializado, que é a doutora Simone Oliveira Cruz. É uma funcionária de carreira do TRE, que já havia trabalhado comigo na corregedoria do TRE nos anos 90, entre 97 e 98, entre 97 e 98, biênio, e que trabalhou comigo na presidência do TRE entre 2013 e 28 de fevereiro de 2015, quando eu fui presidente do TRE, na eleição de 2014. A doutora Simone Oliveira Cruz, de uma família de magistrados e de uma inteligência privilegiada e de uma dedicação ao trabalho que dá até medo, porque ela realmente veste a camisa. É uma excelente funcionária. E ela ajudou aqui a prepararmos as formas de avaliação o mais perto possível da objetividade que isso possa ser feito, a fim de a corregedoria
por força de lei, suplementar, alimentar, melhor dizendo, os votantes, os eleitores, os membros do órgão especial que vão fazer as escolhas por votação aberta dos juízes candidatos à remoção ou promoção. Isso foi feito com tamanha transparência, com tamanha objetividade, que só foi feito uma vez. Só ocorreu no mês de março de 2019. Dali por diante, não tivemos mais remoções ou promoções dentro da primeira instância. A única que houve, aí foi a única, foi para desembargador, que houve votação o ano passado. Portanto, eu só tive a satisfação de comunicar, melhor dizendo, instruir os processos de promoção com a objetividade que todos deveriam ter, uma vez, em março de 19. Ali, o mandarinato que controla o tribunal, eu acho que não achou prudente, porque o critério objetivo tira-lhes o poder. A tal ponto que eu jamais misturei a minha atividade como juiz ou como corregedor a minhas preferências pessoais ou políticas, que, aliás, são bem conhecidas de todos, porque eu não mudo de posição, não por falta de imaginação, mas por caráter. Caráter são as características da personalidade, que podem ser boas e podem ser más. Eu não sei se as minhas são boas ou más, mas eu tenho certeza que eu as tenho. Eu tenho características na minha personalidade. Boas ou más, julguem os outros. Mas eu tenho características. E uma delas é não misturar a minha atividade de magistrado com as minhas preferências pessoais ou as minhas visões do mundo. Eu poderia falar isso em alemão, mas pode ser mal interpretado por determinados inimigos ocultos que preferem permanecer ocultos. Então não falarei em alemão a minha visão do mundo. Mas é isso. Agora, com relação a isso do juízo da produtividade, passamos a atuar observando a produtividade a fim de nutrir esses dados que agora serão herdados pelo corregedor eleito, desembargador Ricardo Cardoso, que certamente herdará isso, uma vez que convidou a doutora Oliveira Cruz para prosseguir na sua equipe. Uma ótima escolha. Não influi em nada, porque eu não tenho o hábito de pedir a ninguém que escolha assessores por mim indicados, assim como não aceito que ninguém os indique para mim. Então, aí é uma questão de senso, ou melhor, de bom senso. E eu gosto sempre de lembrar que todos pedem a Deus para serem magros, inteligentes, bonitos e ricos, mas ninguém pede a Deus para ter bom senso. Não é? Então, isso é uma observação de sabedoria popular. A gente ouve pedindo tudo, agora, bom senso, todos acham que tem o suficiente. Eu tenho senso crítico, sei que às vezes falta, por isso é importante ter uma boa equipe, que é para nos trazer
a realidade quando estamos perdidos em algum devaneio dos nossos preconceitos. Eu não, aliás, abrindo um parênteses, eu tenho 3 ou 4 preconceitos, 2 ou 3 princípios. Porque quem tem muitos princípios acaba não tendo nenhum. Porque são tantos, né, que eles se tornam contraditórios. E quem tem muitos, e quem alega não ter preconceitos, eu tenho muita dificuldade. Porque eu tenho, vamos botar aí uns 3, 4, mas todos eles administrados. E eu não deixo ou tento me esforçar para que eles não influam na minha conduta profissional. E, finalmente, essa parte do juízo, da disciplina e do estímulo ao trabalho que foi feito justamente em estrito cumprimento às normas do artigo 35 da LOMAN, da Lei Orgânica, que está vigendo aí há 41 anos. E não vejo coisa melhor. Aliás, ela, sabiamente, já previa um Conselho de Justiça Nacional, composto de 7 ministros do Supremo. Era um grande critério, porque evitava, ao máximo, a politização de órgão disciplinar. Nós teremos membros efetivos, vitalícios e da Suprema Corte. Hoje temos um só no CNJ. O sistema da LOMAN era melhor. Mas voltando aos 3 pontos desse, eu poderia dizer tripé, mas eu prefiro dizer tridente. Com um nítido tom de provocação. Esse tridente da disciplina, quer dizer que é o do meio, é o mais agudo, ele funcionou não só na fiscalização, como também a fim de permitir que dados objetivos fossem obtidos para o fim de instruir remoções e promoções. Da forma mais objetiva possível. E isso tem também o reverso. Aqueles casos em que havia indícios notórios de desídia foram tratados com o rigor que se espera, que está na lei orgânica, que está nas normas do CNJ. E nós propusemos a abertura, porque eu não sou como um determinado conselheiro do CNJ que confunde, ou confundiu deliberadamente, talvez, sindicância com processo administrativo disciplinar. PAD. Sindicância é o equivalente ao inquérito no direito administrativo, ao inquérito policial no direito criminal. E o PAD é ação penal, equivalente à ação penal no direito processual penal. Então, eu me diverti muito ao prestar informações a esse cavalheiro, né? Entendeu? Esse cavalheiro, eu ainda vou me encontrar com Sua Excelência, possivelmente, para explicar a Sua Excelência a diferença entre sindicância e processo administrativo disciplinar. Mas eu sei que Sua Excelência sabe a diferença. Então, nessa área judicial disciplinar, foi feito através de 2 vertentes. A primeira, de acompanhar a produtividade. E a segunda,
de aplicar a disciplina judiciária, ou melhor, levar ao órgão especial a proposta de procedimento disciplinar contra aqueles que não apresentavam o menor, ou como dizem aí hoje essas pessoas pernósticas que falam português especial, o mais mínimo, o mais mínimo. Isso é um espanholismo, né? É um espanholismo e que dá uma falsa impressão de erudição. Então, esse ponto foram muitos levados ao órgão especial e eu me orgulho muito que todas as propostas de PAD que eu levei ao órgão, todas elas, exceto uma, não foi aberto o devido processo disciplinar. Então, é um belo salto. É sinal de que, pelo menos a maioria do órgão, e vou lhe dizer, normalmente as decisões foram quase unânimes. Havia um ou dois divergentes, que são aqueles chamados pela ironia dos ferrabrases, né? De mingauzinhos. Não sei por que mingauzinho, não sei se eles servem mingau. Aí é uma ironia que eu ouço desde os tempos em que eu conversava com meu amigo desembargador Quental, Raul Quental, e eu ouvia ele e o desembargador Mena Barreto, que está vivo ainda, está aí, firme, se referindo aos mingauzinhos do órgão especial. Então, com relação a eles, eu posso lhes dizer que 2, no máximo 3, votaram contra a abertura de processo disciplinar. Portanto, eu estou, pelo menos, na companhia de mais de 3/4 do órgão, para a abertura do processo. O resto, o julgamento, aí vai depender de um outro relator, da colheita de provas, aí é uma ação, quase uma ação, é um procedimento assemelhado à ação penal. Agora, com relação agora à parte dos cartórios extrajudiciais, que é o terceiro dente do tridente, nós temos uma matéria, como eu já disse no início, que requer pessoal altamente especializado, porque não faz parte do dia a dia da magistratura, a não ser poucos juízes, exceto feito na capital, onde há uma vara especializada em matéria registral, poucos juízes têm acesso a essas questões na sua rotina judiciária. Então, para termos magistrados especializados para funcionarem na área de cartórios extrajudiciais, sejam notariais, sejam registrais, é um ponto muito delicado. E aí é mais delicado ainda porque movimenta valores altíssimos, pelo menos na sua média. Uma das medidas que eu tomei foi de que os delegatários pudessem ter orgulho de exercer essas funções públicas delegadas sem nenhum problema, sem nenhuma interferência que não fosse a estrito controle previsto no artigo 236 da Constituição e na lei que regulamenta cartórios e notários e registradores, a lei federal. Então, a minha preocupação foi ter ali uma juíza de alto gabarito e, especialmente, de absoluta correção, de absoluta conduta de retidão moral. E dali veio um dos mais interessantes, eu digo interessante porque ele embute
uma ironia, e eu não atingi ainda com profundidade. Eu gostaria até de me aprofundar, eu o faria certamente se tivesse sido eleito presidente, que foi um elogio vindo de um desembargador muito preparado e conceituado, que disse que o grande mérito da minha administração foi ter extinto o custo corregedoria. Eu não entendi bem o que Sua Excelência tentou dizer com isso, mas eu senti ali um travo de sarcasmo. Eu hoje não vou ter mais poderes para levar isso adiante. Eu os teria caso tivesse sido eleito presidente, mas com esse tipo de discurso, isso é muito difícil. É só me ouvir falar para que eles tenham que buscar aliados extra-fronteiras. E que aliados, hein? Aliados que nunca se desprenderam das suas origens, nem das suas preferências. Então, o grande elogio que eu recebi foi em relação à ameaça judicial. E ali eu só fiz uma coisa, foi cumprir, aliás, eu fiz isso na carta que eu mandei aos desembargadores quando me propus a ser corregedor. Com relação ao extrajudicial, eu disse que cumpriria estritamente a lei de cartórios e registros, especialmente o artigo 37, se não me engano, parágrafo 1º ou 2º, que diz que as substituições dos cartórios vagos serão feitas obedecido o critério da especialização e da distância na mesma comarca ou no mesmo município. E essa matéria é objeto da resolução CNJ 77. Uma das primeiras medidas que eu tomei foi afastar das acumulações rendosas acumulações de pessoas que eram delegatários e que acumulavam cartórios extrajudiciais vagos, fora dos critérios do artigo 37 da lei federal e também fora dos critérios da resolução 77 do CNJ. Posso estar errando aí no número dessa resolução, mas eu tenho a veleidade de citar sempre de cor os números. Vício do colégio de padre. Então, na parte extrajudicial, fizemos isso. Reestabelecemos a ordem da lei. Ou seja, substituição só dentro do critério da resolução do CNJ, obedecido ao artigo 37. E com isso, eu angariei algumas áreas de atrito com colegas, né, que tinham esposas delegatárias, que acumulavam, ou filhas delegatárias, concursadas, né, que acumulavam. E por aí. E juízes também, delegatários, que acumulavam. Isso tudo criou uma aura, né, de mal-estar, porque eu cortei nos primeiros meses o compadrio. E logo no mês de abril de 2019, nós, em ação conjunta com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, fizemos a primeira operação para detonar áreas de corrupção. Isso, na época, causou um certo frisson, um certo mal súbito, mas se desdobrou e vem se desdobrando em diversas investigações criminais desenvolvidas pelo MP, algumas ações penais, prisões preventivas, que começaram com o afastamento de 3 registradores, 3 delegatários de Nova Iguaçu, logo no início do meu mandato, e que depois atingiu a outros
na capital, e especialmente um outro no município de Búzios, que está afastado, com prisão preventiva decretada e recolhido à prisão, inclusive. Isso nunca houve nesse estado. E é muito feio eu vir aqui fazer autoelogio, mas eu apenas estou falando de fato. Nunca houve nesse estado. Sempre houve, assim, eu não digo temor, que aí também já era demais, mas havia, por esses cartorários, uma simpatia reverencial. Onissoc Malipons. Por favor, não interpretem mal, nem coloquem malícia. Mas havia uma simpatia por eles. Essa simpatia acabou. E para que isso não fosse tratado como uma perseguição contra ricos, porque os cartorários recebem bem, é o que eu sempre digo para aqueles que antipatizam os delegatários. Existem concursos, temos agora um aí em desenvolvimento, que já se arrasta há quase 3 anos. Tamanho, número de recursos e de impugnações. Mas esse concurso, desde logo eu adianto, são feitos na área da presidência. Não é feito aqui, não. Já há alguns anos, desde 2010, isso passou da corregedoria para a presidência. Então, eu sempre digo a esses juízes insatisfeitos com os ganhos dos cartorários que façam concurso para cartorário, uma vez que quem entra para a magistratura sabe que vai ganhar bem para os padrões brasileiros, mas que não ficará milionário. Agora, os cartorários não são todos que ganham tanto. Aliás, eu tive o cuidado de colocar os ganhos de todos eles, com o nome e o CPF de todos eles, no site da corregedoria. Alguns ficaram assim, meio melindrados e tal, mas depois entenderam. É importante que todos saibam qual é o faturamento dos cartórios extrajudiciais. Então está lá, é só seguir o site da corregedoria que esse faturamento mensal está lá. Aliás, já está também no site do CNJ. Foi por isso que o CNJ, algum daqueles outros, não deu uma liminar, né? Uma liminar para retirar essa transparência que se tenta dar aos ganhos do extrajudicial. E, finalmente, com relação ao extrajudicial, como hoje toda a fiscalização se dá por meios eletrônicos, porque os cartórios extrajudiciais, felizmente, estão na frente no Poder Judiciário, e estão todos informatizados e com um sistema de autocontrole de muito boa qualidade. Esse autocontrole usa também a corregedoria para cumprir a sua atribuição constitucional e legal de fiscalizar essas serventias. Então, posso lhes dizer que essa fiscalização ela é feita de forma rotineira. Eu sempre tive o cuidado de evitar razias nos cartórios, invasões policialescas nos cartórios extrajudiciais, por um motivo prático. O maior interessado na fiscalização das suas delegações são os próprios delegatários. Isso é uma visão absolutamente cínica. Porque se eu ganho legalmente, dentro das leis da República, 300, 400 mil reais por mês, por que eu vou permitir irregularidades na área que é da minha responsabilidade? Tendo em vista que a responsabilidade do delegatário é objetiva. Ele responde objetivamente por força de norma legal. Então, eu aplico aqui o princípio da boa-fé, presumo a boa-fé, e só vou nos casos em que há representação específica.
todos eles em que isso ocorreu, houve punição, houve perda de delegação, inclusive. E, finalmente, para encerrar essa parte referente à ação correcional, eu tive um ótimo relacionamento com o delegado da Receita Federal da 7ª Região, pega o Rio de Janeiro e Espírito Santo. E ele, em conjunto com a Corregedoria, fez reuniões com todos os delegatários do Estado e apontou a eles, reuniões essas que foram realizadas na sala de conferências da Corregedoria, com a minha presença e dos juízes auxiliares. Eu estive presente só na primeira, porque tivemos que dividir em 4, 5 grupos, porque se repetiam as palestras. E nessas palestras, os auditores da Receita explicaram aos delegatários e também aqueles que respondem pelos cartórios, que não são delegatários, mas respondem por cartórios vagos, em razão de normas antigas que foram mantidas pelo CNJ e pelo Supremo. Esses delegatários todos foram convocados aqui pela Corregedoria e tivemos 4, 5 dias de palestras aqui no 7º andar, no salão de conferências da Corregedoria. E ali todos eles foram orientados pelos auditores do que era considerado irregular, ilícito ou poderia ensejar a ação fiscal. Foi feito de forma didática. A grande maioria dos registradores e notários aceitaram bem. Até porque o recado final do superintendente da Receita, na 7ª Região, da época, 2019, foi justamente dar um prazo a todos eles de mais 4 meses e 120 dias para que pedissem a retificação de suas declarações nos últimos 5 anos. Isso ocorreu com alguns sucessos. Até dezembro de 2019, foram arrecadados pela Receita, em razão dessas retificações, cerca de 300 milhões de reais. E houve, evidentemente, alguns que não fizeram o pedido de retificação e, consequentemente, estão sendo submetidos à chamada ação fiscal, que é a forma legal prevista nas normas legais que regem a Receita Federal no Brasil para apurar débito ou discutir alegações de débito feito pela administração tributária. Então, a minha preferência com relação ao extrajudicial foi me centrar em 2 pontos. Na parte que dependia da Corregedoria, estrito cumprimento aos critérios de preenchimento dos cartórios vagos, cartórios extrajudiciais vagos. Com relação à disciplina, funcionou através da fiscalização à distância, que, aliás, foi muito estimulada desde 13 de março do ano passado. Isso que já era feito em 2019 pela Corregedoria tornou-se obrigatório por força de lei e de resoluções conjuntas da presidência da Corregedoria em razão da epidemia de febre, de Covid. Então, essa parte também facilitou. As fiscalizações continuaram porque os cartórios não ficaram fechados por força da resolução conjunta. Então, esse é o panorama, desembargador Fábio, que eu posso traçar do que eu pretendia fazer e do que eu fiz. Eu posso lhe dizer que eu gostaria muito de
ter encerrado os 8 ou 9 processos disciplinares contra juízes que terão oportunidade ainda, eu acredito, que não haja maneira de se superar essa apuração, uma vez que o conselheiro, eu agora não lembro nem o nome dele, sei que era um advogado, o conselheiro deu uma liminar, suspendeu tudo, inclusive suspendeu as investigações criminais, como se o CNJ tivesse esse tipo de poder. Felizmente, os relatores das investigações criminais tiveram o discernimento de entender que tal determinação era abusiva, inclusive feria a lei de abuso de autoridade, em vigor desde o ano passado. Então, não cumpriram. Então, há possibilidade, um único ponto aí que frustra, mas eu tenho certeza que as investigações estão em andamento na área criminal, sob a direção do Ministério Público do Estado, inclusive com instrução já de vários documentos muito sérios. Eu não tive acesso a eles, porque os processos administrativos foram suspensos. Mas as informações que eu tenho são muito sérias e que vão muito além do que poder-se-ia imaginar no início. Por isso, esses pontos todos serão aquilo que eu espero que não seja a herança maldita, porque não é herança maldita cumprir a lei. Portanto, desembargador Fábio, nós vamos... Esse é o panorama geral. Aliás, o panorama que é o perigo da palavra para mim, porque eu falo durante horas, né? E falo até de uma forma encadeada que não se torna maçante, o que é muito perigoso, né? Então, eu atrapalho bastante qualquer entrevista. Muito obrigado. Olha, na verdade, eu já o conheço há algum tempo, já sei da sua verve, né, a sua vontade de expor, de falar aquilo que pensa e o faz da forma, digamos, do seu caráter, né, das características que lhe são próprias. Mas eu também, já pensando nisso, considero que esse seu testemunho é quase que um depoimento histórico. Muitas vezes, aliás, eu cheguei a pensar nisso, que nós podíamos ter no IMB um departamento, né? Outro dia eu recebi da direção do Museu da Justiça um depoimento do meu ex-professor, um desembargador aqui do Tribunal de Justiça do Rio, Luiz Henrique Still. Então, eu recebi um depoimento, fui assistir, feita pelo desembargador Bittencourt, né? Luiz César Bittencourt, e achei muito interessante. Ele já faleceu há algum tempo e a gente guarda, e um dia nós vamos também ser passado, aliás, passado já 5 minutos, já nós temos esse passado, né? Mas alguém poderá querer saber o que pensava o desembargador Garcês, que foi corregedor, e nós teremos guardado isso para o futuro.